Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula. O tema de hoje é etnocentrismo, o que é, qual a importância para o estudo da sociologia. Essa é a segunda aula, né? E esse é um tema central para todos aqueles que buscam estudar a sociedade e principalmente para aqueles que buscam estudar a partir do referencial teórico, do referencial metodológico da sociologia. Então, qual a importância para aqueles que estudam sociologia? Qual a importância para aqueles que vão ser professores de sociologia de compreender o que é etnocentrismo? E por que isso é necessário de nós compreendermos quando nós iniciamos nosso estudo da disciplina? É isso que nós vamos tratar na aula de hoje. E a partir dessa aula, nós temos que compreender, sempre refletir se a nossa postura não é o senso comum, se a nossa postura não é uma postura etnocêntrica. Primeira coisa, né? O que é o etnocentrismo? Né? O etnocentrismo é uma visão de mundo onde algum grupo é tomado como centro de tudo, né? Como o mais importante, e todos os outros são pensados e sentidos através de seus valores. Então, se todo o mundo é pensado a partir da religião que eu tenho, a partir da maneira com que eu interpreto o mundo, e tudo que não for daquela maneira é considerado menor, né? Então, vamos nos perguntar, né, se a gente pensa que o nosso país é superior a algum país, né? Se a gente pensa que, pelo contrário, é inferior a outro país, vamos pensar se a gente não pensa numa escala hierárquica do mundo, né? Se nós não pensamos que existem sociedades superiores, ou se existem grupos sociais superiores, né? Esse questionamento nos ajuda a pensar sobre o que é etnocentrismo, né? E quais são as consequências disso, né? Quais são as consequências da gente pensar alguém como superior, ou de nós pensarmos alguém como inferior, né? Quando pensamos que alguém é superior, a gente não está introjetado na gente um poder exercido durante um longo período de tempo, por vezes séculos. Por outro lado, quando pensamos que alguém é inferior, nós não buscamos manter o nosso poder sobre esse grupo social. Vamos pensar sobre quem nós pensamos que é superior e quem nós pensamos que é inferior. E a gente consegue perceber que é impossível para um estudante de sociologia, um estudante que busca compreender como que ocorrem as relações sociais, qual o sentido das ações sociais de cada indivíduo, de cada grupo social. É impossível para ele compreender esse sentido se ele tiver um pensamento etnocêntrico. Se ele partir de alguns pressupostos, se ele partir do senso comum, né, ele não vai conseguir fazer uma análise factível, uma análise que realmente sirva para interpretar a sociedade, né? Porque a gente está reproduzindo o poder daqueles grupos sociais que historicamente estão no poder, mesmo sendo nós, ou o contrário, não sendo nós, né? Esses grupos. Não quer dizer que quando a gente pensa que alguém é superior, não quer dizer que a gente pensa que esse alguém somos nós mesmos, né? Mas a gente está reproduzindo o poder desses grupos sociais ou dessas pessoas que nós pensamos ser superiores. Então, se nós nos questionar
e nós relativizar a importância de cada um desses grupos, a gente vai estar conseguindo compreender o porquê que historicamente eles se tornaram aquilo que hoje nós estamos considerando superiores, não é mesmo? O etnocentrismo, ele é muito perigoso, né? Porque ele mistura elementos intelectuais com elementos afetivos, né? Porque, pensem comigo, né? Nós não pensamos, nós não decidimos como nós queremos pensar. Quando nós nascemos, nós fomos criados com determinados costumes e nós passamos a pensar aqueles costumes como os corretos e todos os outros os errados. Então, quando a gente olha para alguma coisa que não é aquilo que nós aprendemos, nós sentimos medo, é estranho, e nós passamos a hostilizar aquela maneira de ser ou aquela maneira de pensar. Mas nós não sabemos realmente por que de que aquelas pessoas agem ou são de determinada maneira. E nós nem sabemos se é realmente pior do que a nossa maneira. Mas essa é a maneira com que o ser humano reage àquela cultura que não é a dele, né? Então, quando nós nos perguntamos, mas por que as pessoas se organizam daquela forma que não é a nossa, né? E o pensamento comum, né, é nós já pensar no sentido de porque eles são subdesenvolvidos, porque eles não pensam. No limite, até porque eles não são humanos. Quando nós consideramos que uma pessoa é burra, que ela não pensa, a gente não está rebaixando ela até a uma condição de não humana, não é mesmo? Então, essa é a resposta fácil, a resposta sem raciocínio, não é mesmo? Por que eles se vestem assim? Porque eles não sabem se vestir, porque eles não têm senso de moda, né? Porque eles não têm senso estético, porque eles têm mau gosto. E às vezes a gente pensa isso de grupos sociais que valorizam muito aqueles trajes, né? Ou então a gente pensa isso de grupos sociais que realmente não tem condições de usar as mesmas vestimentas que a gente valoriza. Mas a gente não busca compreender qual é a razão. Ou por que come essa comida, né? A melhor comida é essa que eu tenho na minha cidade, no meu país, né? As outras são ruins, né? Sem buscar conhecer, às vezes a gente não conhece, ou relativizar a posição de cada pessoa, né? Ou de cada grupo social. Então, no etnocentrismo, se misturam elementos intelectuais com elementos emocionais e afetivos. Mas é estranho, porque se misturam, né? Se nós deixamos nos levar por elementos afetivos, obviamente nós estamos nos contradizendo, né? Nós não estamos considerando elementos racionais. Então, essa mistura ela é forte justamente pela força daquilo que a gente aprende e toma decisão sem pensar, mas ao mesmo tempo não é tão racional assim. E por isso, da força desses tipos de pensamentos que na verdade são hegemônicos, assim, em todas as sociedades, né? Por isso que eles compõem um fenômeno arraigado, né, na sociedade. Porque uma boa parte daquilo que nós defendemos, nós não escolhemos como forma de pensamento. E sim é a única maneira que a gente sabe que existe para viver, é a única maneira que a gente consegue pensar. Mas é muito perigoso, né? Pense no caso
do jogo de futebol que aconteceu aqui no estado alguns anos atrás com o goleiro Aranha, né? Um ato de desconhecimento levado, um ato de um ato xenofóbico, um ato racista, né? Mas que é arraigado ao longo dos séculos e que serve a determinada estrutura, né? Por ser por um determinado grupo social ser considerado como inferior ao longo dos séculos, né, no nosso país, ensinado, portanto, que esse grupo social tem incapacidade e tudo mais, né, nos ambientes sociais que a gente vive, e se expressa em determinados momentos, em determinados contextos, como aquele ato onde a torcida do Grêmio desrespeita sem nenhuma explicação um jogador de um time oponente, né? E xinga com elementos que são, obviamente, etnocêntricos, xenofóbicos, né? Chamar o outro de macaco, né? É você dizer justamente que você sabe pensar, que você sabe se portar e o outro não tem essa capacidade. Por isso que quando a gente hierarquiza, no limite a gente torna o outro inclusive não humano. E esse é um grande problema do etnocentrismo, que não faz a gente compreender a nossa própria sociedade, né? E nem o lugar que cada pessoa ocupa nessa sociedade. Então, o etnocentrismo, né, acontece quando se chocam culturas que não se conheciam. Nós olhamos para o outro e dizemos, por exemplo, né, que o outro é primitivo porque é politeísta. Porque quando nós passamos a ser monoteístas, nós evoluímos, né? Quando nós passamos a acreditar em determinado Deus, nós evoluímos, né? E a gente não consegue olhar para as nossas próprias contradições. Sobre essa questão religiosa, basta pensar, por exemplo, que a Índia, um dos países mais populosos e um país que cresce em poder nas últimas décadas, né, tem mais de 30 mil deuses, né? Altamente desenvolvido na área tecnológica, né? A China, por exemplo, a sociedade cristã, para eles, é tão estranha quanto para nós é a sociedade budista. No entanto, é um dos países mais poderosos, né, do mundo. Mas a gente olha com desconfiança, a gente olha com até de uma maneira buscando ridicularizar, assim como os missionários olhavam para os povos originários da América como se esses fossem inferiores. E esse foi um grande instrumento de dominação que existiu por parte da Europa perante a América, né? A América, inclusive, é o nome de um italiano, né? Américo Vespucci, né? E então esse pensamento é extremamente perigoso. E para nós que estudamos ciências sociais é inadmissível, porque se o objeto do nosso estudo é justamente a sociedade, a compreensão da sociedade, o nosso objetivo, a compreensão das relações sociais, e se nós deixar essa venda do etnocentrismo sobre os nossos olhos, como que nós vamos compreender essas relações sociais, né? A gente vai compreender pela metade, que é o mesmo que não compreender nada. Então isso é fundamental a gente perceber. Vocês veem como a gente olha de maneira, acha
às vezes engraçado que, por exemplo, os indianos tenham a vaca como um animal sagrado, mas imagine também como os indianos pensem vendo assar um animal sagrado num espeto, né? Mas aí tem um elemento de poder, né? Como que os indianos vão conseguir impedir nós de fazer isso, né? Se no mundo ocidental a vaca não é considerada sagrada, né? Quem tem poder impõe o seu poder sobre os outros, impõe a sua maneira de olhar, sua maneira de viver sobre os outros, né? Mas para eles realmente isso deve ser alguma coisa tremendamente afrontosa, não é mesmo? Não é mesmo? Vejam só essa outra imagem, né? De uma festa que se faz na China, onde se come cachorro, né? Para nós é bastante estranho se comer cachorro, até afrontoso. Talvez para algumas pessoas seja até difícil olhar cenas como essa, né? E essa é uma reportagem do El País, né? Justamente que discutia que eles estavam burlando normas de vigilância sanitária e tudo mais. Mas vejam só, quem que consegue impor normas e impedir que alguém coma alguma coisa, faça alguma coisa? É quem tem poder, não é mesmo? Então, então quando alguém é impedido de fazer alguma coisa, né? Aquilo que ele fazia, o que um grupo social fazia, era parte de sua cultura, ele é impedido de continuar fazendo, é impedido porque ele não tem poder, não é mesmo? Já tem outros grupos sociais que fazem coisas muito afrontosas, né? Mas existindo poder, aquela maneira de olhar o mundo vai sobressair, vai continuar a existir. O etnocentrismo, a gente não precisa olhar só vindo de outros lugares, ele se expressa de maneira cotidiana na nossa vida, né? E ele volta a insistir, ele tem uma relação direta com o poder. Por exemplo, na sociedade brasileira, nos é garantido em Constituição o direito de culto, mas aqueles que exercem e que acreditam nas religiões africanas têm constantemente os seus templos desrespeitados, o que é terminantemente proibido pela nossa Constituição. E por que não ocorre nada? Por que eles continuam sendo desrespeitados? Justamente porque eles são aqueles grupos sociais que não têm poder na nossa sociedade, né? Não são os grupos sociais que dominam a nossa sociedade. Imagina o que aconteceria se uma igreja católica fosse apedrejada ou colocado fogo. Imagina se uma pessoa católica ou até mesmo evangélica fosse apedrejada por sair de uma igreja, o que aconteceria? Não é mesmo? Só que o dever de quem estuda sociologia é conseguir refletir sobre o que gera o etnocentrismo. O que gera, por exemplo, esses tipos de ações por parte de determinados grupos sociais. O que explica isso? Né? O dever do professor de sociologia é conseguir explicar isso também para aquelas pessoas que ele vai participar da educação. Né? Mas a questão novamente né, como que é tão forte o etnocentrismo? Né? E aí, novamente, né, nós escolhemos uma maneira de pensar a gente
volto a dizer, a importância dos costumes, dos hábitos, para compreender isso é fundamental. Se a gente aprende como nos portar, é a única maneira que a gente sabe, e aí a gente percebe alguém que se porta de uma maneira diferente. A primeira coisa que nós vamos pensar, que nós iremos pensar, é que aquelas pessoas estão erradas, né? Então, o etnocentrismo nasce de uma constatação que há diferenças e da nossa tentativa de não desconstituir, né? não desconstituir nós próprios ou o nosso grupo próprio como pensando que ele está errado ou algo do gênero, né? Então, o etnocentrismo ele é forte porque ele fere a nossa própria identidade cultural. Por exemplo, dizer para as pessoas do Rio Grande do Sul que eles não podem comer carne, né? Eles vão dizer que, obviamente, que os vegetarianos estão errados, né? Dizer para uma pessoa que era senhor de escravos, por exemplo, na época da produção de açúcar, que ela estava errada, obviamente ela também não ia aceitar isso, né? E então a gente vê a cultura se propagar ao longo do tempo. A gente vê os mesmos costumes se propagarem ao longo do tempo, e quem quiser questionar isso, né, sempre tem problemas, não é mesmo? Então, há um monólogo etnocêntrico, né? Normalmente, quando a gente vê uma coisa nova, a gente primeiro se espanta, né? Tipo, como que alguma coisa daquelas pode funcionar? Depois, a gente se torna perplexo, né? Depois nós nos vemos ameaçados, né? Tipo, eles só podem estar errado ou o que eu sei está errado, não é mesmo? E por último, a decisão é uma decisão hostil, né? A vida deles é que não presta, que é selvagem, que é bárbara, que é primitiva, que é subdesenvolvida, né? A nossa que é melhor, não é mesmo? Mais ou menos isso que acontece. Então, o grupo em questão, né, o grupo do eu, pensa e faz a visão que ele possui a única visão possível. Ou a visão até naturaliza, né, dizer assim, essa é a maneira de pensar, essa é a forma que desde que existe o ser humano ele faz. Essa é a forma que as estruturas ensinaram. Essa é a forma natural, essa é a forma superior. E o outro grupo passa a ser engraçado, absurdo, anormal, impossível de entender. Ou simplesmente errado. E aí, quando esses pensamentos eles são muito fortes, há um problema de conflito muito grande, né? Quando determinada sociedade acha que determinada maneira de fazer, determinada maneira de pensar é a única possível de se fazer. Quando não respeita mais o outro, né? E imagina como estudante de sociologia, como é possível compreender a sociedade agindo ou não ficando atento para nas análises, nós mesmos sem querer, reproduzir esse tipo de pensamento, né? Ter um objeto que a gente já faz um questionamento pressupondo que ele é bom, ou ao contrário, pressupondo que ele é ruim, pressupondo que existe alguma coisa melhor.
Essa, essa, essa é a maneira de nós reproduzirmos o etnocentrismo sem nem mesmo perceber que está reproduzindo. E quem que está no centro? Quem que é superior nessa relação? Quem que nós consideramos superior? Algumas sociedades elas chegam a se chamar como excelente, né? como algo a ser seguido pelos outros. Né? Se nós pensar que nós consideramos alguém como superior, nós podemos ter certeza de que nós estamos numa relação de poder desigual com esse grupo e que esse poder foi expresso por um longo tempo que nós nem percebemos que nós temos essa relação de inferioridade. O contrário também é verdadeiro. Né? Se nós achar que alguém é inferior, é porque se está numa postura de dominar por um longo tempo, ou querer dominar esses grupos ou pessoas no período presente, não é mesmo? Então, a sociedade chamada eu, né, aquela sociedade que eu considero no centro, a mais importante é a melhor. É o espaço que nós consideramos como ser civilizado, né? A cultura a ser seguida, uma civilização por excelência, onde existe o conhecimento, onde existe progresso, onde existe o trabalho. Mas isso, volto a dizer, né, é muito perigoso. A gente cai no problema da xenofobia, do racismo, né, da homofobia. Vejam esse mapa do Brasil, como ele é pensado, né? Só existe um lugar que é o lugar importante. Os outros todos são são tomados com nomes considerados pejorativos, não é mesmo? E vejam se esse lugar não é aquele que se considera superior aos demais. Já vejam a questão do problema dos imigrantes, né? Todos os problemas de uma sociedade são considerados provindos do outro. A minha sociedade é perfeita. Não, mas daí eu passo a ver que existem problemas na minha sociedade. Não, esses problemas não são gerados pelo meu povo, porque ele é superior. São gerados por aqueles que vêm para cá. Né? Ao ponto até de se esquecer que você próprio é uma sociedade de imigrantes. Então, sempre quando o pensamento etnocêntrico ele facilita, sempre quando eu vou pensar nos problemas da sociedade, eu pensar que o problema vem de fora. Né? Porque a minha sociedade é perfeita. Mesma coisa, se nós pensarmos nos problemas do Sudeste, os problemas, ou do Sul do país, eles vão dizer que esses problemas existem por conta do resto do país. Mas o etnocentrismo ele não diz só respeito aos estrangeiros, né? Ele diz respeito aos diferentes que estão na nossa própria sociedade. Ou se a raiz da palavra não diz respeito a isso, a mesma lógica que a gente pensa o etnocentrismo com respeito a outros povos, a gente pode pensar a exclusão sendo realizada dentro da nossa própria sociedade. Então, se eu tenho uma forma de viver, né, minha família é a família que eu considero
perfeita, né? Os gays, por exemplo, vão ser uma ameaça, né? Então os gays são um modo de viver que não, o modo de viver dos gays não é compatível com a minha sociedade, é errado. Como que se pensa as mulheres, né? Os negros, os empregados, paraíbas da obra, os doidões, surfistas, dondocas, você só classifica, mas você nem sabe o que existe, às vezes nem conviveu com ninguém, mas você classifica de maneira pejorativa, não é mesmo? Por causa que eles atuam de uma outra maneira que você considera errado. Mas isso é o senso comum. Aquelas pessoas que têm o dever ou que fazem um estudo da própria sociedade, elas têm o dever de relativizar isso, né? Elas têm o dever de buscar compreender como que são colocadas as relações sociais. Não estão construindo o pensamento a partir de algo dado. Elas têm que buscar construir o pensamento a partir da reflexão teórico-metodológica. A maneira de pensar que contrapõe o etnocentrismo é relativizar, né? Não existe uma maneira de viver que é melhor que a outra, o que é mais importante. A partir do momento que nós conseguir, isso é muito difícil de nós conseguir fazer, a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, a gente consegue ter um distanciamento teórico-metodológico, a gente consegue construir uma análise que realmente seja uma análise sociológica. Então, quando a gente percebe que as verdades da vida são menos uma essência e mais uma questão de posição, isso é relativizar. Que isso é uma construção social, não existe algo natural, existe uma construção social. Isso para os gostos também, para os sabores, né? Para todas as relações sociais. Todas as relações sociais não são naturais, foram construídas historicamente. Então, quando a gente consegue considerar esse contexto histórico, esse contexto sociopolítico, a gente está relativizando. Quando a gente busca compreender os valores dos outros, ou quando a gente compreende esses valores, né, não como superior ou inferior, isso também faz parte da relativização. É esse o pensamento que deve ser a base da construção da análise sociológica. A maneira de pensar, ela tem uma relação direta com o local de onde você vem, das experiências históricas acumuladas pelo seu povo. Às vezes você está olhando para a mesma coisa, mas você vê elementos diferentes, devido ao fato de você não ter os mesmos elementos para analisar. Cada um tem elementos diferentes. Os resultados que nós vamos ter no final vão ser diferentes. Então, relativizar é buscar acabar com a hierarquia, com superior e inferior, né, bem ou mal, e conseguir compreender como diferente, como fazendo parte do mundo, né, e buscar compreender as relações que estão colocadas em torno daquilo que nós estamos analisando. E aí nós podemos pensar, né, como que o etnocentrismo ele se mantém ou se fortalece na sociedade, né? E
E nós temos que fazer o exercício de perceber na indústria cultural como que são colocados sistematicamente todos aqueles que não são o nós, todos aqueles que não são aqueles considerados superiores, que não são aqueles que em torno deles gira toda a sociedade de determinado país ou região ou continente. E por meio desses rótulos que são colocados diariamente, né, é que nos guiamos no confronto com as diferenças, ao invés de compreender. Então, quando a gente utiliza o estereótipo, quando a gente aceita o estereótipo, a gente fortalece esse confronto cotidiano. E, obviamente, não consegue, para aqueles que estudam sociologia, não conseguem fazer uma análise sociológica. Então, a ciência a sociológica, né, a sociologia, ela não é como uma outra. Não é como a física, como a química. Que a maneira com que as pessoas interpretam as relações sociais não vai influenciar no seu objeto de análise. Na sociologia, não. Porque se você não tem determinado distanciamento da sociedade, não faz o exercício cotidiano de relativizar as diferenças, você acaba fortalecendo na sua própria análise estereótipos e não consegue fazer uma análise realista de determinada situação. Isso é muito importante a gente refletir ao longo do tempo, porque não é algo simples de se construir. Não, esse distanciamento não é algo fácil, é um exercício cotidiano, é um exercício de longo prazo até. Então, o que nós tratamos hoje, né, é que para aquele que objetiva fazer uma análise sociológica, para aquele que objetiva estudar e ensinar sociologia, não é possível interpretar o mundo a partir da mesma maneira que interpreta desde criança. É necessário questionar os próprios valores, porque a partir deste questionamento nós vamos conseguir perceber que os nossos próprios valores são uma construção social. E a partir daí a gente vai conseguir não hierarquizar nosso objeto de estudo. A gente vai conseguir se colocar no lugar do outro. Vai conseguir olhar para a nossa sociedade com estranhamento. Esse é o exercício do sociólogo, esse é o exercício daquele que estuda as relações sociais, que busca compreender o sentido das relações sociais, que busca compreender o lugar de cada indivíduo que está na sociedade, por que ele toma cada atitude, que busca compreender por que cada grupo social tem um lugar específico na sociedade. Isso é um exercício diferente de naturalizar. E esse é um exercício que nós vamos buscar construir ao longo do curso, ao longo desses anos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.